Hakudo estava observando os alunos conversarem do topo de um prédio. Ele só queria pôr fim àquele jogo estúpido. Um homem que o havia derrotado anteriormente estava gritando com ele. Ele disse que Hakudo havia negligenciado a limpeza novamente. Havia muita bagunça no chão. Quando Hakudo olhou para ele, o homem exigiu saber como ele se atrevia a olhar assim. Chutando-o, o homem disse que limpar a casa era seu trabalho, já que o haviam criado após a morte de seus pais. A mulher que observava tudo comentou com um sorriso que era esperado, dado o tipo de pais que ele tinha. Eles eram pais adotivos terríveis. Ao abrir a porta de outra sala, encontrou um garoto que disse que era culpa dele. Então, derramando intencionalmente refrigerante no chão, ele alegou que a bagunça era de Ricardo. Aproximando-se de Hakudo, que já estava machucado, ele perguntou zombeteiramente se ele não estava sendo gentil, e o provocou ainda mais. Quando Hakudo chegou à escola, encontrou sua mesa coberta de rabiscos, com um vaso de flores em cima. Enquanto todos riam e zombavam dele pelas costas, a professora entrou na sala. Ao notar sua mesa, ela começou a repreendê-lo, perguntando o que ele havia feito. Então, Makoto foi empurrado contra os armários, enquanto 3 de seus colegas o insultavam. Eles exigiam que ele pagasse 2.000 ienes todos os dias. No final, Makoto era tão incompetente que não conseguia fazer nada. Ele olhou para os meninos e cerrou os punhos. Mas alguém o chutou no estômago, seguido de um soco em seu rosto. À medida que a surra continuava, um dos meninos o chamou de patético. Ele o acusou de zombar deles e disse que deveria pedir dinheiro aos pais se não tivesse nenhum. Enquanto era espancado, Hakudo pensou sobre como a vida e todos nela eram lixo. Ele sentia que era ainda pior. Quando os meninos pararam de bater, seu telefone caiu no chão. Um dos valentões notou. Ao se abaixar para pegar seu telefone, o menino pisou nele. Ao ver a tela trincada, ele se desculpou zombeteiramente, alegando que seu pé escorregou. Quando Makoto abaixou a cabeça, o valentão levantou a perna para pisar nele novamente. No entanto, alguém o parou, dizendo para ele parar com aquilo. Era Nishi, a estrela do time de arco e flecha estilo ocidental e recente vencedor do torneio nacional. Todos os alunos ficaram surpresos e as garotas estavam encantadas com ele. Uma delas comentou que ele era incrível, mesmo ajudando um perdedor como Kerrigan. Nishi agarrou firmemente o ombro do valentão e o valentão perguntou o que ele queria. Ele se perguntava quão forte Nishi era, pois seu ombro doía. Atrás deles, um dos meninos pegou um bastão de beisebol para atacar o arqueiro, mas Nishi o socou antes que ele pudesse balançar. Com o homem no chão, Nishi comentou que ver tais coisas nas ruas era desagradável. Ele então disse a todos para irem embora. Takta e seus amigos saíram imediatamente, chamando aquilo de besteira. Depois que eles se foram, Nishi se agachou perto de Hakudo e perguntou se ele estava morto. Ele disse para ele tentar revidar, dizendo que eles só agiam assim porque Hakudo não fazia nada. Ele questionou como Hakudo poderia afirmar que estava vivendo assim. Levantando-se, Hakudo virou as costas para Nishi, perguntando o que ele sabia. Nishi ficou surpreso ao ver Hakudo se mantendo firme após tal surra. Ele se perguntava se Hakudo tinha sofrido menos dano do que parecia. Surpreso, ele se perguntava se Hakudo havia desviado dos ataques no último segundo, mas afastou o pensamento, murmurando para si mesmo que não era um filme. Agora, de volta ao momento presente, Hakudo observava os alunos rindo, brincando e conversando entre si do topo do prédio. Ele se sentou no chão, encarando seu telefone quebrado com uma mistura de tristeza e angústia. Olhando para cima, ele disse que tudo havia acabado. Ele estava cansado de viver com aquela dor. Ele escalou a cerca que cercava o telhado. Ao chegar à beirada, sentou-se com os braços estendidos, dizendo que apenas colocaria um fim àquele jogo estúpido. No entanto, relâmpagos começaram a aparecer no céu. Círculos começaram a se formar entre os raios. Desses círculos, um código binário em forma de barras começou a descer do céu em direção à cidade, destruindo prédios. Telefones por toda parte começaram a emitir sons estranhos, assustando seus usuários e fazendo os dispositivos caírem no chão. Kurogane se perguntou como relâmpagos poderiam aparecer quando o tempo estava claro e o que estava acontecendo. Ele ouviu um barulho. Olhando para os alunos, viu um deles gritando de medo enquanto seu telefone agia de maneira estranha. O telefone exibiu códigos binários, que começaram a formar uma bolha. A bolha cresceu até tomar forma, aterrorizando o aluno. Ela se transformou em um monstro enfurecido que sorriu para ele. Monstros como dragões, goblins e outras bestas surgiram dos celulares de todos os alunos e começaram a persegui-los.
Hakudo, que estava seguro no terraço, ouviu gritos de socorro e viu os alunos sendo atacados. Eles foram sendo derrubados um a um e o garoto não conseguia entender o que estava acontecendo. Hordas de monstros misteriosos apareceram de repente em todo o mundo. O tecido da sociedade foi destruído em um instante. Acredita-se que a população global foi reduzida a menos de 1/10. A origem do cataclismo era desconhecida até que um certo grupo de jovens descobriu a verdade. No início, era apenas um fato desconhecido. Os monstros emergiam dos smartphones das pessoas. Nada mais. No mundo que se seguiu, os sobreviventes deram àquele dia um nome. Agora é o dia do juízo. Sentado na grade do terraço da escola, Kurogane se pergunta se era verdade que monstros de mundos de fantasia estavam abruptamente exterminando a humanidade. Sorrindo, ele diz que conseguiu colocar um fim nisso. Abaixo deles, várias pessoas estavam gritando por ajuda e sendo atacadas. Ele disse que era um sonho de morte. Todos que o haviam insultado ou zombado estavam sendo atacados. Ele estava feliz e disse que mereciam, pois todos que o fizeram de tolo agora estavam nas garras dos monstros. Eles podiam ir para o inferno. Ainda sorrindo, Hakudo se pergunta como aquele sonho poderia parecer tão realista. Até mesmo pessoas não relacionadas a ele estavam sendo perseguidas. Observando a cena, o garoto se desespera, perguntando o que estava acontecendo e por que o sonho estava demorando tanto para acabar. Sua vida era um desastre. Seus pais se foram e todos ao seu redor eram horríveis. Até mesmo seu irmão. Não importava. Nada disso importava agora. Chorando, o garoto admite que não estava certo. Não importava como ele olhasse. Não era certo que as pessoas terminassem daquele jeito. Enquanto perdido em pensamentos, um barulho é ouvido e a porta do terraço se abre. Um goblin entra por ela, assustando-o. Ele carregava uma cabeça. Ao vê-la, ele percebeu que não era um sonho. Naquele momento, ele entendeu instintivamente que era real. Absolutamente real. O goblin salta em direção ao menino para atacá-lo com seu machete. Ele cai da grade para o terraço antes que o golpe possa alcançá-lo. Levantando-se, ele percebe que está apavorado. Ao ver a cabeça que o monstro carregava, ele entende que era o fim. Assustado, ele se pergunta se seu fim viria daquela forma. Sua consciência começa a lhe dizer que não importa. Ele já havia planejado isso. Queria pôr um fim a esse jogo. A vida era uma droga, e o mundo também. Nada mudaria se acabasse ali ou de qualquer outra maneira. Mas ele não queria que acontecesse assim. Chega à conclusão de que não queria isso de jeito nenhum. Então, pegando uma barra de ferro, ele bloqueia o ataque do monstro. O impacto o derruba no chão. O menino diz que a morte real era insignificante, miserável e patética. Sabendo que era assim, ele não queria acabar daquela maneira. Então, ele resistiu ainda mais ao ataque do monstro. Ciente disso, ele começa a gritar que não queria morrer, porque aquela não era a maneira que ele queria desde o início. Assim, ele continua segurando a barra de ferro, impedindo que o esmagamento do Goblin o acerte. Os humanos têm um estado conhecido como a zona. Independentemente da causa, a concentração chega ao seu limite. Ele entra em um estado perfeito de controle sobre seu corpo e mente. Com isso em mente, o menino consegue atingir entre as pernas do Goblin e derrubá-lo. Disse que quando alguém entra na zona, obtém uma visão perfeita do mundo ao seu redor. Eles podem decidir intuitiva e reflexivamente o melhor caminho a seguir. Com o monstro no chão, ele atinge-o com a barra de ferro. Hakudo vê o Goblin no chão e fica chocado com o que fez. Depois de vomitar, ele grita em desespero. Sua vida até agora não era real. É por isso que, do fundo do seu coração, ele sente que quer viver. O menino acorda com uma voz perguntando como ele está. Ao se levantar, percebe que era Nishi, que agradece por ele estar vivo. Sorrindo, ele diz que sua cabeça estava sangrando muito, o que o deixou preocupado. Olhando para ele, Kuribayashi o reconhece. Os dias passam, e o menino se levanta e se vira. O arqueiro diz para ele não se esforçar demais. Olhando pela cerca, percebe que toda a cidade estava pegando fogo. Olhando ao redor, vê alguns estudantes sentados, desesperados. Entre eles estavam Takeita, Tani e Arata, os valentões que o agrediram. Agora, assustados e preocupados com o que estava acontecendo, Sakura diz que tudo era impossível. Ryama, o professor de educação física, está com o braço ao redor dela. Ele diz para ficarem juntos porque ele a protegeria e manteria segura. No entanto, a garota ainda estava preocupada. Permanecendo na cena, as outras
meninas comentam que ele a olhava de uma maneira suja e sentiam pena dela. Kurgan olha para uma pilha de objetos e Mishi explica que é uma barricada feita de tudo que puderam encontrar para manter os monstros afastados. Todos haviam fugido daqueles monstros misteriosos e correram, desesperadamente, para o telhado onde montaram a barricada. Com a mão no rosto, Kurgan comenta que ainda havia pessoas deixadas para trás na escola. Do outro lado da barricada, eles imploravam para serem deixados entrar. Os estudantes subiram as escadas e pediram ajuda, mas o Yama e outro estudante disseram que não podiam desfazer a barricada. Quando o arqueiro chegou, tudo o que podiam ouvir eram gritos do outro lado. Nishi disse que realmente se sentia mal e culpado por não abrir a barricada, embora acreditasse que eles não teriam sobrevivido se tivesse feito isso. Hakudo disse a ele que não era sua culpa, que ninguém queria encontrar um final assim, e que ele também havia se esforçado ao máximo para sobreviver. Olhando para o corpo do monstro, o arqueiro perguntou se Hakudo havia feito aquilo. Ele estava completamente abalado e nunca tinha considerado tentar algo assim. Acrescentou que se ao menos tivesse aquele tipo de determinação, poderia ter sido capaz de salvar aqueles estudantes. Eles ouviram gritos e viram o professor de educação física dizendo a todos para avaliar a situação, começando pelos monstros que saíam dos celulares. Sakura confirmou e mostrou seu celular, que inicialmente parecia funcionar, mas agora estava completamente desligado. Outro estudante mostrou que o seu também estava. Assim, todos perceberam que seus celulares não estavam ligando e o de Hakudo estava quebrado. O professor lamentou que eles não poderiam chamar ajuda daquele jeito. Karavani começou a questionar o que tudo isso significava. Os monstros saíram dos celulares, então tudo tinha que estar conectado de alguma forma, mas nenhum monstro havia surgido do seu celular. Ele se perguntou se era porque estava quebrado. Oyama disse que não estavam indo a lugar nenhum e sugeriu manter o status quo. Propôs esperar pela polícia ou forças de defesa para resgatá-los e perguntou se todos entenderam. Hakudo questionou se ele estava falando sério, deixando o professor confuso. Ele explicou que, uma vez que os monstros surgiram dos celulares, era altamente provável que estivesse tudo pela cidade, não apenas na escola. Dada a prevalência de celulares hoje, especialmente no Japão, era muito provável que o mundo inteiro estivesse na mesma condição. Ele concluiu dizendo que duvidava que a polícia ou as forças especiais estivessem em posição de se mobilizar. Ao ouvir isso, os estudantes começaram a entrar em pânico. Nishi então perguntou se eles deveriam garantir um local mais seguro em vez de ficar ali. Rikudo respondeu que se não quisessem acabar daquele jeito, deveriam fazer isso. Takeda se levantou, gritando, perguntando por que uma pessoa patética estava dando ordens tão egoístas. Ele se aproximou de Rikudo, segurou-o pela gola e disse que parecia que Rikudo não entenderia a menos que ele lhe desse uma lição. No entanto, Hakudo não respondeu e apenas o encarou, deixando o menino nervoso. Kurumi se perguntou o que havia acontecido com o valentão para fazê-lo falar tanta bobagem. Nesse momento, os outros estudantes concordaram com Takeda e começaram a insultar Hakudo. Mishima e Sakura tentaram acalmar a todos. Takeda perguntou a Hakudo se ele estava tão assustado que havia perdido a voz. Mas tudo o que Hakudo pensava era como o valentão parecia um chihuahua comparado ao monstro no chão. Ainda tentando provocá-lo, Takeda exigiu algo de Hakudo. Hakudo respondeu que ele deveria parar de incomodá-lo com coisas triviais, porque isso era irritante. Todos ficaram atordoados com suas palavras. Takeda, xingando, tentou socá-lo. O arqueiro tentou intervir, mas Hakudo segurou o braço de Takeda, pegou-o pelo pescoço e o arremessou ao chão, deixando todos chocados com sua reação. No chão, o estudante reclamou da dor e implorou para Hakudo deixá-lo ir, chamando a situação de absurda. Ele se perguntou como havia conseguido ter medo de alguém como Takeda. Takeda começou a insultar e ameaçar Hakudo. Ele não conseguia se libertar. Apesar dos insultos, Hakudo o pressionou ainda mais contra o chão. Nishi agarrou Rikudo pelo braço para pará-lo. Ele achou que Hakudo estava louco e estava certo de que ele acabaria ferindo gravemente Takeda. Olhando para ele, Nishi se perguntou se essa era a mesma pessoa que havia sido intimidada antes. Os outros alunos que testemunhavam a cena comentaram em descrença. Depois de se levantar, Takeda continuou ameaçando e xingando Rikudo. Irritado, o arqueiro gritou para ele dizendo que não era hora para brigas. Isso fez com que o valentão recuasse. Voltando-se para Rikudo, Mizi disse que isso era passado. Rikudo concordou. Voltando-se para o grupo, ele disse que o que importava era descobrir o que fazer a seguir, em vez de se envolver em brigas sem sentido. Ao ouvir isso, o valentão continuou insultando-o com raiva. Mas o professor interrompeu, perguntando se eles podiam continuar a discussão. Mishi chamou o professor e deu um passo à frente.
Ele disse que, em resumo, não havia nada naquele telhado. Ele não sabia quando o resgate poderia chegar ou, no pior cenário, se eles viriam. Eles precisavam de um lugar seguro a todo custo, além de suprimentos de comida e água. Mas Kerrigan o interrompeu, dizendo que, se possível, também precisariam de armas. Sakura perguntou se tal lugar seguro existia. O arqueiro respondeu que esse era o cerne do problema. Rikudo disse que precisavam verificar como as coisas estavam dentro porque não podiam começar sem saber se viajar era ao menos possível. Seiko gritou que era contra isso, porque era muito perigoso. Podia haver monstros pelo caminho. Eles deveriam ficar e esperar pelo resgate. O professor comentou que o garoto estava certo, e eles deveriam pelo menos verificar o corredor. Os alunos se opuseram à ideia, perguntando quem gostaria de andar entre monstros lá fora. Então, o homem chamou Kuragin e Takida, dizendo a ambos que verificassem a situação dentro do prédio. Takida ficou surpreso ao ouvir seu nome. Ele disse que o professor deveria ir para dar o exemplo, mas o professor respondeu que ele ficaria para proteger os alunos. As meninas concordaram, dizendo que, se fossem homens, deveriam ir. Nervosamente, Takida os insultou. Hakuto pegou o cano de ferro que usou contra o monstro e se moveu em direção à barricada. O garoto, ainda assustado, perguntou se ele estava falando sério, e Hakuto o questionou em resposta. Ele disse que a situação só pioraria quanto mais tempo ficassem lá. Eles ou morreriam de fome ou acabariam sendo devorados por monstros. De qualquer forma, isso terminaria aqui, e ele não queria isso. Então, neste caso, eles não tinham escolha a não ser se mover. Ao ouvir isso, Nishi foi incentivado. Pegando seu equipamento, ele disse que Hakudo estava certo e que iria também, pois poderia haver outros sobreviventes. Oyama, assustado, disse que se algo acontecesse com o garoto, seria sua responsabilidade. As meninas gritaram para ele não ir, porque era perigoso. Nesse momento, Hakudo o chamou de hipócrita. Kurogane disse que estava feliz que Nishi estivesse indo junto, porque o Chihuahua não parecia inclinado. Até os outros estavam se perguntando sobre o apelido. Vendo Takida tremendo de medo, ele percebeu que o garoto era completamente como um Chihuahua. Takida perguntou se Nishi tinha certeza, porque, para ser honesto, seria uma exploração perigosa. As chances de serem atacados eram altas. Com um sorriso, Nishi disse que não queria morrer porque tinha um motivo para não perecer. Lembrando da imagem de uma garota e uma janela, ele recordou suas próprias palavras. Hakudo disse ao amigo que ele parecia confiável. O outro respondeu que deveria estar com tudo errado, assim como Hakudo. Um tanto sem jeito, ele disse que ainda não sabia o nome de Hakudo. Eles se apresentaram e, por meio de piadas, conseguiram passar pela barricada. Entrando, Kurage e Nishi caminharam por um corredor cheio de corpos. O arqueiro comentou que tudo parecia um pesadelo ruim, e seu amigo respondeu que era apenas a realidade. O garoto disse que entendia, mas se perguntava onde estavam todos os monstros. Ele acrescentou que não estava reclamando, apenas achando isso anticlimático. Seu amigo respondeu que talvez eles tivessem deixado a escola e ido para a cidade. Rikudo perguntou por quê. Ele comentou que a escola já havia sido fechada e suspeitava que não houvesse muita presa para os monstros lá. Então eles foram embora para encontrar um lugar melhor. O arqueiro concordou que isso poderia ser verdade, mas disse que era horrível ouvir isso. No meio da conversa, ele notou algo. O garoto estava prestes a continuar falando, mas o arqueiro o interrompeu. Ambos ouviram um som de tapa vindo de um corredor distante, então ficaram na beira cautelosamente. Nishi espiou e viu um goblin no meio do corredor. Ele olhou para seu amigo e eles concordaram que podiam derrubá-lo se estivesse sozinho. Então ele puxou seu arco e preparou seu equipamento mantendo distância. Ele levou seu tempo para se concentrar e então disparou uma flecha precisa que atingiu o goblin por trás, perfurando seu peito. O monstro, com sua alta resistência, não caiu com a flecha. Olhando para trás, avistou o arqueiro e soltou um grito de ataque. O arqueiro se tensionou e antes que pudesse pegar outra flecha, o goblin avançou em sua direção com uma velocidade incrível. Hurricane interceptou seu avanço e o atingiu diretamente na cabeça com um cano, jogando-o para longe. O goblin, quase incapacitado, olhou para trás, tentando recuperar suas forças. O garoto apareceu na frente dele e o golpeou várias vezes, finalizando-o. Nishi se aproximou do corpo e comentou que seu amigo era brutal, como se esperava. Ele perguntou ao arqueiro se havia mais sinais de monstros. O jovem disse que não havia nada por perto e que tudo correu bem. O outro concordou. No meio de seus pensamentos, Hakuda comentou que havia monstros contra os quais os humanos não tinham chance, lembrando dos dragões que havia visto antes. Mizzy, confuso, perguntou que monstros eram esses. Ele comentou que não importava como olhasse para eles. Todos pareciam típicos de um videogame. Ele acrescentou que o monstro que acabara de derrotar
se parecia muito com um goblin. Caravius comentou que tinha a impressão de já ter visto esses monstros em algum lugar antes. Ficando mais nervoso, seu companheiro começou a tremer, percebendo que, se o monstro tivesse lhe atingido, ele realmente teria morrido. Mas com determinação, ele cerrou o punho e disse que agora, na vida real, eles estavam realmente arriscando suas vidas. O outro concordou e acrescentou que, ao contrário de um jogo, eles não tinham sistema de níveis, cheats ou até mesmo magia. Eles eram apenas humanos comuns. O arqueiro disse que Rikudo definitivamente não era um novato. Ele pergunta se teve algum treinamento com armas ou um mentor. Rikudo se perde em suas memórias. Ele recorda seu irmão, que derrotou em uma batalha 1 a 1. Ele responde ao arqueiro que nunca teve treinamento. Nishi pergunta por que ele se deixou ser intimidado por aqueles meninos, apesar de ter tantas habilidades. Kurogane responde que não sabe exatamente o porquê. Os companheiros continuam avançando. Eles encontram uma sala em chamas, com vários corpos no chão, mas seguem em frente. O arqueiro comenta que tudo está estranhamente silencioso. Aparentemente, o monstro que derrotaram era o único no 6º andar. Hakudo explica que a maioria das salas eram áreas de treinamento, portanto não havia muitas pessoas naquele andar. No entanto, pode haver mais monstros abaixo. Eles se dirigem para as escadas para descer a outro andar. Antes de descer, Hakudo diz que quer esclarecer seus objetivos. Kurogane afirma que o objetivo é avaliar a situação. Mishi acrescenta que precisam descobrir quantas pessoas estão na escola e quais rotas de fuga estão disponíveis. O arqueiro enfatiza que eles precisam de o máximo de informação possível para tomar os próximos passos. Seu companheiro diz que voltar vivo com algumas informações é o mais importante. Se eles estiverem em perigo, qualquer um pode deixar os outros para trás para se salvar. Tentando aliviar o clima, Hakudo diz que estão em uma situação de emergência. Ninguém deve guardar ressentimentos sobre tais decisões. Ele brinca que seu companheiro está agindo de forma durona, mas antes que ele termine de falar, ouvem um grito de socorro do andar de baixo. Hakudo congela por um momento antes de correr escada abaixo. Seu companheiro comenta que sabe exatamente que tipo de pessoa Hakudo é, alguém que jamais abandonaria os outros. No andar de baixo, um monstro está vagando. Ele empunha um porrete de ferro. Assemelha-se a um goblin, mas é maior e tem chifres. Tachibana está escondida em um armário, tentando não fazer barulho, mas através de uma pequena abertura, ela fica horrorizada com o que vê. Goblins estão despindo seus colegas de classe enquanto eles gritam por socorro. Ela pensa que deveria ajudá-los, mas sabe que não pode. Um de seus colegas implora ao Goblin para parar, mas ele entra em frenesi e ataca. Ela fecha os olhos e tapa os ouvidos, caindo em completo pânico sobre o que está testemunhando, pedindo desculpas por sempre não fazer nada e fugir de tudo. Em suas memórias, ela se vê em uma multidão assistindo Hakudo ser espancado. Ele está sendo agredido pelos valentões da classe. Ela se lembra de ter pensado que deveria impedi-los de cometer tal violência. Tremendo, tenta pedir para que parem, mas o valentão de cabelo loiro chuta Hakudo no rosto. Ela começa a se desculpar novamente. Ela se sente segura quando ele coloca a mão em seu ombro e chama seu nome. Ele pergunta o que está acontecendo e diz que a aula está prestes a começar. Mal reagindo, ela é rapidamente puxada por ele, que insiste que eles devem sair enquanto Hakudo permanece no chão. Tachibana acorda novamente no armário, percebendo que desmaiou do estresse de tudo o que testemunhou. Em pânico, ela se pergunta o que aconteceu com todos e há quanto tempo está lá. Em meio a tantas perguntas, tenta tirar o telefone do bolso, mas em seu nervosismo, ele escorrega de sua mão e cai no chão, fazendo um barulho alto. Ela fica muito nervosa, percebendo que os sons ao seu redor momentaneamente ficam mais altos antes de caírem em silêncio. Ainda extremamente ansiosa, percebe que não houve mais nada e se pergunta se eles a notaram, somente para ser surpreendida por 2 goblins abrindo a porta do armário. Quando a porta se abre completamente, a jovem vê todos os corpos na sala e que sua amiga Misaki também está lá. O goblin a agarra pelos cabelos e a puxa para fora do armário. Então, o monstro começa a rasgar suas roupas enquanto ela grita por ajuda. Outro monstro aparece e ataca o goblin com um único golpe, deixando a garota aterrorizada. Os outros na sala cercam o monstro, mas com um único golpe, ele desmantela todos os goblins ao seu redor. A garota, em completo choque, grita com todas as suas forças para que alguém a ajude. Os 2 jovens começam a correr em direção aos gritos. O monstro a agarra com uma mão e arrasta os corpos amarrados dos goblins por um corredor. A garota se desculpa e
e implora para que o deixe ir, mas o monstro fica irritado e a atira contra a parede, deixando-a inconsciente. Kurogane e Nishi observam o monstro à distância. O arqueiro fica assustado, perguntando se suas flechas podem até ferir tal criatura. Seu amigo diz que seus instintos estavam certos. O outro pergunta que tipo de monstro é aquele. Um jovem pergunta se ele não achou estranho que havia tão poucos monstros no andar anterior. Ele continua, dizendo que a razão era por causa desse novo monstro. O menino então percebe que os goblins estavam sendo mortos por um tipo de monstro que era seu predador e estava acima deles na cadeia alimentar. Ele comenta que o monstro é muito mais forte e territorial. Eles não têm chance de enfrentá-lo sozinhos. Perdido em pensamentos, o arqueiro fica preocupado com a garota. Ele se surpreende ao ver Kurogane se levantando, quase revelando sua posição enquanto se aproxima do monstro. O arqueiro pergunta o que ele está fazendo. O garoto responde que vai salvá-la porque ela ainda está viva. O outro pergunta se ele quer morrer. Mishi diz que mesmo que quisessem, não conseguiriam derrotá-lo sozinhos. Ela pergunta por que ele está agindo assim. Ele questiona se é por satisfação pessoal ou um senso de justiça que ele está colocando sua vida em risco sem sequer pensar direito. Hakudo diz que durante o intervalo, o arqueiro lhe perguntou se ele se sentia vivo. Ele revela que realmente queria, mas ao enfrentar a morte por causa do monstro, ele sentiu em seu coração que queria viver. Ele nunca deixaria a si mesmo cair assim novamente. Então, diz que vai salvar a garota porque quer. Poder pensar desse jeito é prova de que ele está vivo. Nishi diz que ele parece insano e pergunta se morrer tão estupidamente enfrentando o monstro é o que ele chama de viver. Kurogane responde que ele não precisa ir com ele. É problema dele sozinho. Em sua memória, ele vê a figura de seu irmão. Sereno o chama de incompetente e diz que ele não tem dinheiro, não tem família e ninguém ao seu lado. Por tudo isso, ele estava morto e deveria agir como tal. Hakudo diz que sente pena do garoto, mas ele nunca mais será alguém morto. Mesmo que isso o destrua, o arqueiro o interrompe. Ele agarra seu ombro e diz que tem uma irmã que não é de sangue. Ela estuda em outra escola. Ele pergunta por que está dizendo isso do nada. O garoto responde que também não quer morrer ali. Se ele morrer, ela ficará sozinha. Ele continua dizendo que deixar aquela garota como está e fugir seria vergonhoso. Se sua irmã estivesse em uma situação semelhante, ele teria que ajudá-la. Ele se pergunta se seria capaz de lutar e proteger sua irmã. Isso o atormentaria se ele inventasse uma desculpa e simplesmente fugisse. Então, ele revela que por causa disso, vai ajudar Kurrigan a derrubar o monstro. Juntos, eles salvarão a garota. Kurrigan diz que os dois vão fazer algo estúpido por motivos egoístas. Ele pergunta se isso está bem para ele. Kunal ri e diz que o arqueiro também tem algo errado na cabeça. O arqueiro, envergonhado, diz que um homem deve ter seu orgulho. Depois de chegarem a um acordo, eles começam a pensar em como executar seu plano. Nishi pergunta ao amigo como ele planeja fazer isso. Apenas entrar de cara seria arriscado demais. Hovian revela que se o outro lutar, ele tem uma ideia. Com isso, os dois começam a planejar. A garota acorda e se encontra amarrada a uma tora de madeira, junto com vários goblins. O monstro está assando-os em espetos. Enquanto come, o monstro percebe que a garota acordou. Em terror, ela solta um grito alto. Isso faz com que os dois jovens se movam e iniciem seu plano. Nesse momento, o arqueiro diz, enquanto corre, que depois de ouvir o plano de Rekudo, está certo de que o jovem está completamente louco. A garota, em desespero, começa a pensar que não sairá viva. Ela teme que será devorada pelo monstro depois de ser queimada no fogo que ele acendeu. Chorando, ela começa a dizer que não quer morrer. O monstro percebe que ela está se movendo novamente e se aproxima dela. Ele a derruba e agarra a tábua de madeira à qual ela está amarrada, levando-a em direção ao fogo. À medida que se aproximam das chamas, ela entra em pânico. No entanto, ambos notam Kurogane na porta. Ele diz a ela para fechar os olhos. O monstro solta a tábua e agarra seu bastão enquanto se aproxima do menino. Com seu bastão de ferro, Kurogane pega um extintor de incêndio e o esguicha na cara do monstro, temporariamente cegando-o. Enquanto o monstro está cego, Rekuta corre em direção a Takibana e a desamarra. Ela chama seu nome, mas ele diz que não a conhece e está apenas ajudando. Em seus pensamentos, a garota diz que é óbvio que ele não se lembra dela. Ela se pergunta por que ele se lembraria de Kurogane. Percebendo que sua faca não está cortando as cordas, ele muda para o plano B. Ele bate um cano no chão para sinalizar Nishi. O arqueiro entende o sinal e fica incrédulo, percebendo que terão que realizar o plano maluco de seu amigo. Aproximando-se de Hakuda, Omishi diz que não está confiante sobre o plano, mas fará o seu melhor.
Ele pede para não ser culpado se errar. O monstro, recuperando seus sentidos, vê Kurogane ajoelhado na frente da garota. Enfurecido, ele ruge, estilhaçando todas as janelas. Hakudo levanta o cano e o monstro furioso ergue seu bastão de ferro para atacar. Ele pensa que se der qualquer movimento errado, tudo acabará. Observando o padrão de ataque, ele usa uma técnica chamada Kiriatoshi para desviar e redirecionar o ataque do monstro para o lado, bloqueando-o com sucesso. Ele se sente surpreso e aliviado. O garoto observa que faz muito tempo que não usa essa técnica, mas sua memória muscular não falhou. Hakudo permanece parado, segurando uma barra de metal contra um monstro semelhante a um demônio. Rapidamente, o oponente tenta atacar o protagonista, pegando-o de surpresa. No entanto, Hakudo consegue se defender. Nesse momento, o garoto altera ligeiramente o vetor de ataque. Em vez de se opor ao ataque do oponente de frente, a batalha continua entre eles. Hakudo estrategiza para minimizar o impacto dos golpes do oponente e responder com força mínima. Ele ataca os pés do monstro. Explica-se que esta é uma técnica usada no Kendo moderno. O protagonista se lembra de seu pai. Ele reconhece que nunca esqueceu as habilidades que seu pai lhe ensinou na infância. Hakudo agradece silenciosamente a seu pai pelos ensinamentos. A garota observa os meninos lutando contra o monstro e acha incrível. Tentando se manter calma, o protagonista se lembra de que esses são apenas monstros sem técnicas adequadas. Irado, o demônio parece se preparar para outro ataque. Sem esperar muito, ele desferre um golpe em direção ao garoto. Hakudo se defende o melhor que pode usando suas técnicas. Determinado a esmagar o garoto, o monstro continua atacando ferozmente. Usando suas habilidades, o protagonista desferiu um golpe preciso no pulso do oponente. Ele pensa consigo mesmo que o adversário se baseia apenas na força bruta para balançar sua arma. Os dois continuam lutando, crescendo mais irritados um com o outro. Mais uma vez, o demônio tenta atacar com seu bastão espinhento. Para Hakudo, os ataques do monstro parecem amplos e monótonos. Cheio de habilidade, o garoto consegue desferir um golpe na cabeça do monstro, mas admite que tal golpe seria muito mais fácil contra um oponente humano. O monstro grita de dor e parece enfraquecido. A garota, observando a cena, fica admirada que o garoto pode se defender contra todos os ataques. Ela acha ele incrível. Mostrando ligeira fadiga, o garoto ainda se recusa a desistir. Ele explica que mesmo que esteja se defendendo, os impactos estão prejudicando seu corpo. Ele sabe que não pode sustentar a luta por muito mais tempo. À medida que sua força começa a diminuir, o monstro recupera seu foco. O garoto percebe que mesmo dando o seu melhor, não está funcionando. Decidindo recuar defensivamente, ele desvia reflexivamente dos ataques. Estudando o gigante monstro, Hakudo conclui que um ataque frontal é impossível. Ele decide se mover rapidamente para tentar um golpe final à distância. Ele chama a atenção do demônio mais uma vez. A fumaça começa a sair das orelhas do monstro, um sinal claro de que está se preparando para atacar. O oponente olha de volta para a garota, que está amarrada à tora de madeira no chão. Ele agarra a tábua de madeira, onde a garota está sujeita, e tenta avançar, usando-a como arma. Enquanto a garota grita, Hakudo percebe que está em sérios problemas. Nesta situação, brutalmente, o demônio ataca com a tábua de madeira do lado de fora do prédio. Os sons da batalha podem ser ouvidos. Coisas no ambiente estão sendo quebradas. O protagonista tenta correr, enquanto o monstro balança descontroladamente, com a menina amarrada ao tronco de madeira. Hakudo é mais rápido e consegue escapar enquanto o demônio ruge. A menina fica sozinha, sentindo-se um pouco chateada por ter sido abandonada. Um parque infantil é mostrado. 2 meninos estão zombando da menina enquanto ela chora, encolhida em um canto. Alguém aparece para defendê-la. É Hakudo e ele pergunta por que estão zombando da garotinha. Voltando ao presente, a menina reflete sobre como o protagonista sempre foi assim. Ele arrisca tudo por outra pessoa. Ela chora enquanto ainda está amarrada ao tronco de madeira. Um menino observa de fora e diz que está prestes a pular e ajudar na luta. Ele vê Hakudo se defendendo contra o monstro. O garoto é incrível por conseguir fazer isso, mas acredita que Hakudo está chegando ao seu limite. Caminhando em direção à batalha, o menino pede ao protagonista para aguentar e arrastar o demônio por mais uns 10 metros. Seus passos se aceleram enquanto ele se apressa para a cena. Chegando ao local, sua expressão se torna sombria enquanto declara que é aqui que ele vai pôr fim à história sem falhar. O protagonista continua correndo, atraindo o monstro. Em algum momento, Ricardo olha para trás e tenta acertar o oponente com sua barra de ferro. Exausto, ele coloca toda sua força no golpe para atingir o inimigo, mas sua pegada vacila e o demônio
demônio consegue um golpe direto. Kudo é lançado para longe. O menino está ferido e deita no chão, para o desespero da menina que testemunha a cena próxima. O menino que veio ajudar também vê o que aconteceu. Todos gritam por Hakudo-san. Ele está deitado no chão, incapaz de se mover, assistindo a cena. O garoto com as flechas analisa a situação como desesperadora. Nishi se lembra do conselho de seu amigo. Ele deve mirar em um ponto específico e não pode errar. Há apenas uma chance, e se errar, o menino morrerá. Enquanto observa, Nishi ainda não tem certeza se conseguirá disparar a flecha. Ele pensa sobre as 3 condições para acertar o alvo. O ângulo, a distância e tudo necessário para um disparo perfeito não são ideais. No entanto, Nishi sabe que não há muito tempo, pois poderia ser descoberto. Pensando profundamente, ele deseja que o monstro se aproxime um pouco mais e se vire para apresentar um ângulo perfeito para o disparo. A dúvida persiste, pois esperar demais pode custar-lhe a chance. Enquanto seus pensamentos estão acelerados, ele é interrompido. Hakudo, mesmo ferido e no chão, grita para ele não atirar. Mizzy fica ainda mais confuso e incapaz de entender. Seu amigo diz alto que ele precisa estar a poucos metros mais perto e pede que ele espere. Ao se levantar do chão novamente, cara a cara com o demônio mais uma vez, as ações do protagonista são observadas pelo garoto escondido nas proximidades. Amarrada ao tronco de madeira, a menina chora e chama por Hakudo. Impassível, o monstro se aproxima novamente. Exausto, Hakudo tosse e começa a se curvar. De repente, o jovem cai de joelhos. O demônio acredita que é seu momento e começa a disparar raios de seus olhos. Enquanto o protagonista observa, ele se levanta do chão novamente e coloca a barra de ferro à sua frente para se defender. Mesmo assim, o jovem pensa que suas pernas estão fracas e se pergunta se conseguirá continuar levando o monstro por mais alguns metros. Furioso, o oponente rosna e ruge. O confronto entre os dois continua implacavelmente. Mizzy fica assustado com a intensidade do rugido. A menina amarrada ao tronco implora a Hakudo que corra, dizendo que o monstro vai matá-lo, mas ele lhe diz para não se preocupar com ele. Com uma expressão determinada, o protagonista encara o demônio. Novamente desesperada, a menina pergunta por quê. Ela diz que não merece ser salva por ele. Ela admite que abandonou o menino todo esse tempo e não merece sua ajuda. Um prédio escolar é mostrado. Hakudo está sendo atacado por um grupo de meninos enquanto a menina observa. Rapidamente, ela considera usar sua coragem para ajudar seu amigo. Sem pensar muito, a menina corre em direção ao grupo e diz para deixarem o protagonista em paz. De repente, alguém toca seu ombro e chama pelo seu nome. Uma estátua aparece e começa a falar com Kotone. Ele lhe diz que ela não deveria se envolver em algo assim e pode acabar se machucando. O garoto continua, dizendo que ela só precisa ser uma boa pessoa e fazer o que ele diz enquanto Hakudo continua sendo espancado. Manipulada, Kotone diz que fará o que foi combinado com o menino. Ao final da lembrança, Kotone repete que sempre foi uma covarde e nunca conseguiu ajudar seu amigo. Ela continua, dizendo que está cansada de apenas ficar parada assistindo. Alguém como ela, incapaz de fazer algo. O demônio tenta atacar novamente. Seus rosnados e rugidos ficam mais altos e intensos. Sobrecarregado de raiva, o monstro mostra sinais de se preparar para atacar mais uma vez. Ele parte em direção ao menino. Neste momento, Hakudo percebe que a combinação, a arma empunhada pelo monstro, perdeu seu impulso. Com a abertura, o protagonista aproveita o momento certo para atacar o adversário. O ataque é interrompido pela arma do demônio. Mais uma vez, o garoto é lançado para longe e acaba ferido. Kudo cai no chão. Kotone também é lançada enquanto está amarrada à prancha de madeira segurada pelo demônio. Ela está em dor e desespero, batendo forte contra o chão. Vendo Hakudo deitado no chão, o monstro vermelho rapidamente se move em sua direção. Desesperada, a menina implora a seu amigo que corra, mas ele não responde. Sem forças, o protagonista reconhece que não pode fazer mais nada. O demônio se ergue sobre o menino e levanta sua combinação para atingi-lo. Em uma voz baixa, Hakudo sinaliza para Nishi que o alvo está na distância certa. Antes de ouvir as palavras, Nishi já está em posição com seu arco e flecha. Ele reavalia a distância e o ângulo e declara que não vai errar um disparo tão fácil. Surpreso, o monstro nota a presença do menino e desvia seu foco do protagonista. O jovem arqueiro se prepara para atacar. Agindo rapidamente, ele dispara a flecha. A flecha voa em linha reta e atinge o demônio diretamente no olho. Uma lembrança mostra o que aconteceu 10 minutos antes da cena. Hakudo entrega uma seringa a Nishi e instrui-o a usá-la. Nishi pergunta se é a mesma coisa que Sakura havia lhes dado antes de entrarem no prédio para explorar. Hakudo acena com a cabeça e explica que é etanol puro.
destinado a experimentos de química, essencialmente álcool 100% puro. Eles se lembram da garota loira passando a seringa e afirmando que o líquido seria útil. Nishi observa a cena e se pergunta por que a garota carregava algo assim. O flashback volta para os meninos dentro do prédio. Hakudo instrui seu amigo a cobrir a flecha com o álcool e dispará-la contra o monstro. Nishi se pergunta se isso realmente funcionará. Hakudo acredita que sim. É explicado que o álcool é uma poção mortal. Ele intoxica qualquer organismo. Mesmo alguns mililitros injetados diretamente na corrente sanguínea deixariam o monstro incapaz de ficar em pé. Com aquela seringa, seria o suficiente para destruir o demônio. Nishi acha a ideia lógica, mas duvida de sua viabilidade. Ele aponta que até uma criança saberia que a agulha não penetraria a pele do monstro. Hakudo explica que Nishi deve mirar em um ponto específico, o olho do demônio. Ele argumenta que o olho seria vulnerável o suficiente para perfurar. Mishima questiona como Hakudo sabe que o olho é um bom alvo. Um extintor de incêndio é mostrado. Hakudo explica que confirmará isso usando o dispositivo. Determinado, ele diz que irá borrifar o rosto do monstro. Se tentar cobrir os olhos, isso significa que os olhos não são diferentes dos humanos. O plano é traçado e Hakudo o considera simples. Ele afirma que começará e Nishi terminará. Concluindo, Hakudo diz ao amigo que está contando com ele para que o plano funcione. A cena retorna ao presente com o demônio atingido pela flecha no olho. Ele uiva de dor. Satisfeito com seu sucesso, o arqueiro celebra o plano. O teste do extintor confirmou que os olhos do monstro eram frágeis. O plano, por mais simples que parecesse, foi eficaz. Brincando em inglês, ele diz que fez 10 pontos ao acertar o centro do alvo perfeitamente. O demônio tenta puxar a flecha do olho. Ainda no chão, Hakudo pergunta ao amigo o que ele acha disso. Kotone mais uma vez acha tudo incrível. Furioso, o monstro arranca a flecha com a agulha e parte para cima dos meninos. Mas ele começa a vacilar. O protagonista percebe que o álcool está fazendo efeito. Um rugido alto enche o ar. Usando toda a sua força, o monstro balança sua arma em direção ao menino, deixando Hakudo momentaneamente desorientado. Rapidamente, o demônio ataca, mas o menino consegue desviar. Nishi entra em pânico e chama seu amigo. Ele conclui que o álcool pode agir como um veneno, mas não mata instantaneamente. Ainda mais irritado, o monstro avança. Do lado de fora do prédio, a cena é visível com vidro estilhaçado e paredes destruídas. Há um buraco na parede e Hakudo nota o demônio se dirigindo diretamente para ele. Quando o monstro ataca, o menino aguarda o contato. Em vez disso, ele avança e o agarra pela cintura. Usando o último de sua força, ele empurra o oponente em direção ao buraco. Ele tenta jogá-lo do prédio, mas é mais pesado do que consegue suportar. O menino continua aplicando mais força. Algo chama sua atenção. Quando ele olha para cima, vê o monstro se preparando para atacar por cima. Nishi nota também e corre em direção ao amigo. Ele também agarra o monstro pela cintura. Com a força combinada dos dois, eles conseguem empurrar o oponente pelo buraco. O demônio cai, mas Hakudo vai junto, ainda agarrado ao adversário, gritando e rugindo. O monstro colide com o chão. Não há sinal do protagonista. De repente, o menino aparece, sendo agarrado no ar. Nishi, agindo rapidamente, conseguiu pegar seu amigo e impedi-lo de cair das alturas. Ao impactar, o demônio quebra o chão e fratura seus chifres. Kotone observa a cena ansiosamente, mas se sente aliviada e feliz que seus amigos estão seguros. Ela agradece a Deus que ambos estão bem. Hakudo chama seu amigo, que pergunta o que aconteceu. Ele diz que o que acabou de ocorrer foi insano e pergunta se seu companheiro é estúpido. Satisfeito por salvar a vida do protagonista, o menino com as flechas responde, mencionando o primeiro lugar no torneio nacional, deixando Nishi confuso. Rindo, o menino brinca que Hakudo ainda está desconectado da realidade. Kotone pede ajuda para ser desamarrada, pois ainda está presa com cordas. Usando uma pedra afiada, os meninos conseguem libertar a garota. Nishi pergunta se a garota está bem, mesmo que ela esteja visivelmente traumatizada, e se ela consegue ficar de pé. Antes que ele possa terminar a frase, a garota se levanta e rapidamente passa por ele. Ela vai direto até Hakudo e o abraça. Kotone agradece a seu amigo por salvá-la. Observando a cena, o menino com as flechas parece perceber algo. Ele pergunta ao protagonista o que está acontecendo. Ele acrescenta que todo o risco foi para salvar sua namorada, deixando os dois jovens em choque. Brincando, Nishi continua dizendo que, para alguém que namora uma garota bonita, Hakudo é um cara calmo. Mas Kotone interrompe e diz que eles não são um casal. O protagonista, confuso com tudo o que está acontecendo, diz que quer fazer uma pergunta. Ele então decide perguntar quem é a garota, deixando os outros dois perplexos, pensando que é uma piada. O menino com as espadas diz que isso é demais, mas Hakudo insiste que realmente não sabe quem ela é.
Kotone diz que a pergunta faz sentido, já que ele pode não se lembrar, pois faz muito tempo. Ela se apresenta como Tachibana Kotone e diz que estudou na mesma escola que ele, tentando relembrá-lo. Ela diz que eram próximos e se chamavam de Riku-chan e Koto-chan. Ouvindo o apelido, Hakudo parece lembrar. Seus olhos se alargam ao perceber que ela é a garota que ele não consegue perdoar. Outro flashback ocorre e o protagonista se lembra de cenas do passado. Kotone era uma garota que ele queria proteger, uma batalha que não podia perder. Em uma cena, ele empurra um menino que estava cantando para a garota. Ele diz que aquele foi o começo do fim. Uma conversa sobre um acidente de trânsito acontece, onde os freios falharam. Hakudo é mostrado chorando na chuva sobre os corpos de 2 pessoas que morreram no acidente. Ele diz que uma parte dele foi perdida. Perto dali, o menino que estava com Kotone segura um pedaço que pode pertencer ao carro. O protagonista diz que Sorrento tinha uma mente infantil e uma malícia diabólica e frieza. Irritado, o menino continua, dizendo que o outro roubou tudo o que pôde dele enquanto se lembrava de uma cena em que estava no chão com a cabeça sendo pisoteada, concluindo seus pensamentos. Hakudo diz que em algum momento durante esses eventos, ele morreu por dentro. Ele recupera a consciência e retorna ao presente. Ao encerrar o flashback, ele treme. O protagonista começa a se sentir mal. Isso deixa todos confusos sobre o que está acontecendo. Kotone entra em pânico, perguntando o que há de errado com o menino. Tentando acalmá-la, ele diz que não é nada e que está bem agora. Nishi intervém e diz que é óbvio que seu amigo não está bem. O protagonista diz que se lembrou de quem Tachibana é. Ele afirma que não se lembrou de que eles eram da mesma escola. Enquanto a garota se desculpa, ela diz que gostaria de ter falado com Hakudo mais cedo. Ele diz a ela que fez a escolha certa, já que nada bom poderia vir de se envolver com o bullying que ele suportou. Kotone se sente triste ao ouvir isso. Nishi se aproxima e diz que o sol vai se pôr em breve. Eles não podem perder tempo e pergunta se a garota vai se juntar a eles. Ela responde que sim. Ele reconhece que ela está passando por um momento difícil, mas diz que ela precisa entender. Depois de tudo isso, o trio começa a se mover pela escola. A garota se ajoelha e reza por um menino falecido. Mishi pega um lagarto que cospe fogo pela boca. Eles então percebem que não há sinais de monstros no prédio. Kudo percebe que agora que mataram o monstro-chefe, os menores podem aparecer. O trio tranca as portas corta-fogo e o caminho para o segundo andar, o que deve ser suficiente. Mas agora eles devem ir para o telhado onde outros estão esperando. Ao chegarem ao telhado, encontram 4 sobreviventes lá. Todos estão felizes em ver seus amigos voltarem e os chamam de Patrulha da Missy. Um menino corre em direção ao arqueiro e diz que nunca perdeu a fé nele. Outro menino chama por Kotone e a abraça. Saito-kan diz: "Graças a Deus você está viva." Ela chama o nome de Hakudo. Nishi percebe que algo peculiar está acontecendo. Ele pergunta se o menino é alguém que a garota conhece. Rapidamente, o menino se apresenta como Saito Shinjiro, namorado de Kotone. Sakura fica intrigada ao ouvir a história. Kotone fica envergonhada, mas seu namorado diz que não há necessidade de se sentir assim, pois seus pais aprovam o relacionamento deles. Ele acrescenta que está orgulhoso de que todos sobreviveram. Ele agradece a Nishi por salvar a garota, mas o arqueiro diz que quem merece gratidão é Hakudo. É explicado que o protagonista é quem realmente salvou a garota. Sakura pergunta se isso é realmente verdade, maravilhada com o que está ouvindo. A conversa entre o grupo continua no telhado. Stiko comenta que Nishi disse que Hakudo derrotou Tekida facilmente mais cedo e pergunta se é realmente o mesmo garoto. Hakudo responde que ele deve ser chamado de Kurigan. Um flashback mostra o protagonista sendo agarrado pela gola pelos seus agressores que o zombam. O namorado de Kotone então agradece ao protagonista, dizendo que a garota lhe causou muitos problemas. Hakudo responde que não é um problema. Sekio garante que tudo ficará bem e que ele protegerá ela a partir de agora. Ele pede a Hakudo para deixar Kotone sob seus cuidados. Levando Kotone de lado, seu namorado diz que ela deve descansar, já que está claramente exausta. Mas ela insiste que tem algo a dizer a Hakudo. O protagonista e Mishima estão confusos. Sakura continua maravilhada com o que viu. Agradecendo a garota, o arqueiro diz que o álcool que ela forneceu salvou suas vidas. Ela começa a explicar sobre o monstro e sua composição corporal, desde moléculas de oxigênio até o sistema circulatório, e como o álcool funcionou. Mizzy pergunta por que ela tinha uma seringa com etanol, e ela faz uma pausa para pensar em uma resposta. Antes que ela possa responder, Oyama Sensei interrompe e pede a Hakudo que explique toda a situação.
Após a explicação, o grupo conclui que a situação é desfavorável. O arqueiro afirma que não encontraram nenhum outro sobrevivente além de Tachibana, o que não é um bom sinal. Os sobreviventes restantes ficam tristes com a notícia. É explicado que os andares inferiores do prédio estão seguros, pois as portas corta-fogo estão fechadas, proporcionando lugares decentes para dormir. Mizzy declara que nessas condições podem aguentar um pouco mais. O professor dá ordens para que todos reúnam suprimentos e encontrem uma base segura, afirmando que ele assumirá o comando da situação. 2 meninos chamam Oyama de idiota zombando. Uma nova base está sendo estabelecida pelos alunos com ajuda mútua. Todos começam a organizar um espaço para permanecer. Cada pessoa ajuda da maneira que pode. Rikudo é visto carregando os corpos dos falecidos sozinho. Kotomini diz que é um absurdo Oyama fazer Rikudo carregar todos os corpos por conta própria. O protagonista responde que alguém tem que fazer isso e removê-los da base antes que comecem a se decompor. A garota pergunta o que ele fará depois de reunir todos os corpos e ele diz que será difícil enterrá-los todos. Hakudo decide levar os corpos para o telhado. Deve haver outra maneira de removê-los. Tachibana concorda com ele. Frustrado, Hakudo continua carregando a bolsa com os corpos, comentando sobre como a situação é estranha. Um dos corpos que ele carrega é de um menino que costumava atormentá-lo na escola. Perdido em pensamentos, o menino acredita que todos os agressores e até mesmo os professores negligentes merecem morrer. Ele pensa que se todos fossem mortos, ele poderia rir profundamente. Nesse momento, Kotone o interrompe. Ele conclui que não seria capaz de rir, o que é o pior sentimento. Hakudo acrescenta que não tem conseguido rir desde que tudo aconteceu com ele e que isso pode ser punição divina. Tachibana diz que o garoto é um herói e sempre foi, tanto agora quanto no passado. Ao ouvir a palavra herói, o protagonista fica surpreso. A garota diz que vai ajudá-lo com os corpos. O protagonista pergunta se ela tem certeza, dado que é uma cena chocante para uma garota ver. Mas ela diz que está tudo bem, que é algo que ela não deveria abandonar. O garoto então diz que, nesse caso, ela é bem-vinda. Ambos continuam em seu caminho, mas alguém chama Kurigan. Quando ele olha para trás, a pessoa ataca Hakudo e eles entram em uma briga física, assustando Tachibana. É o namorado da garota, furioso. Ele pergunta o que o protagonista está fazendo com ela. Com raiva, ele agarra a garota pelo braço e diz que o menino não precisa da ajuda dela para fazer algo tão nojento. Hakudo deita no chão, assistindo e incapaz de entender. Sekio zomba dele, dizendo que o menino é esperto. Pensar que Kotone faria seu trabalho sujo. O protagonista deveria ter vergonha de si mesmo por querer que uma garota fizesse uma tarefa tão horrível. O namorado dela diz que entende o que está acontecendo. Ele não tem dúvidas de que a garota foi forçada por causa de seu resgate. Ela pergunta sobre o que ele está falando. Saito diz que vai contar a todos sobre o que acabou de acontecer. O protagonista, embora ainda confuso sobre a situação, permanece em silêncio. Konton tenta defender o garoto novamente. Ela pergunta por que seu namorado faria algo tão terrível com sua amiga. Ele diz para ela ficar quieta. Hakudo diz que não se importa. O garoto pode fazer o que quiser. Percebendo que não consegue provocar uma reação do protagonista, o namorado da garota ri nervosamente. Ele diz que o garoto pode se gabar como um profissional, embora esteja prestes a perder o controle. Finalmente, ele puxa sua namorada pelo braço, dizendo que ela não tem nada a fazer ali. O protagonista continua carregando os corpos, mas olha para trás. Nesse momento, Kotone se solta de Saito, deixando todos surpresos. Ela diz que já ouviu o suficiente. Desesperado, o garoto pergunta o que a garota está fazendo, desabafando. A garota diz que a posição social de seus pais foi a razão pela qual foi educada com ele, mas ela não aguenta mais. O garoto não entende. Ele diz que achava que estariam juntos para sempre. Ela começa a chorar, deixando o namorado ainda mais desesperado. Hakuto intervém e pede para que eles discutam em outro lugar, pois estão atrapalhando seu trabalho. Mas dizem para ele ficar quieto. Ele insiste, dizendo que está pedindo para Kotone não causar problemas. Saito continua afirmando que ninguém poderá protegê-la. Chocada com o que ouve, a garota diz que é bizarro seu namorado falar sobre proteção. Ele a usou como sacrifício para se salvar. Percebendo que foi descoberto, o namorado a chama de desinformada. Ela diz que já entendeu tudo. Um flashback mostra o momento em que os monstros atacaram e todos fugiram. O casal estava em um dos corredores da escola. Ela diz que o telhado pode ser um lugar seguro, informando seu namorado enquanto se aproximam do local. Sego a derruba. Kotone cai no chão e é deixada para trás pelo garoto. Desesperada, ela implora para que ele espere, mas ele a ignora. Os monstros se aproximam da garota. Apavorada, ela nota um armário próximo. Não,
Querendo morrer, Kotone se esconde dentro. Depois que toda a história é revelada, Saito fica furioso, dizendo que é uma mentira. Ele não consegue acreditar que a garota disse algo assim, mas Tachibana permanece firme, dizendo que não há como ela estar errada sobre o que aconteceu. Ela conclui dizendo que não pode mais confiar na pessoa que um dia chamou de namorado. Ela acrescenta que sempre achou que nunca deveriam ter ficado juntos. Então, furiosa, a garota pede para ser esquecida pelo ex e diz que nunca quer vê-lo novamente pelo resto de sua vida. Depois de ouvir tudo, Sayu pergunta a Kotone se ela tem algum sentimento por Hakudo. Ele explode em risadas, deixando sua namorada confusa. A garota fica preocupada com o que acabou de ouvir. Irritado, ele diz para ela ficar quieta. Ele tenta socá-la, dizendo que ela deve fazer apenas o que ele manda. Antes que o soco acerte, Hakudo intervém e agarra a mão do garoto. Mais uma vez, ele pede calmamente para os dois deixá-lo trabalhar em paz. Com paciência, ele solta a mão de Saito, que então observa que Hakudo sempre teve uma aura diferente, mesmo cercado por hooligans vestidos como a morte. Finalmente, o ex-namorado de Kotone pergunta por que todos que zombaram de Hakudo acabaram mortos. Tachibana intervém, dizendo que o garoto está indo longe demais. Após isso, Saito apenas dá de ombros. Hakudo diz que quer fazer uma pergunta diretamente ao garoto. Ele pergunta sobre o que é a campanha de calúnia e diz que não se importa, pois isso não tornará Sego mais importante. Com raiva, Sego diz que o garoto é sombrio e pergunta como ele se atreve a dar lição a um aluno exemplar. Sego tenta brigar e Kotone interfere, mas pedem para ela ficar de fora. Fora de controle, o ex-namorado diz que alguém como Hakudo deveria ir embora para o bem de todos. O protagonista permanece impassível. Sego continua provocando, dizendo que Kurogane não é ninguém especial só porque lutou contra um monstro. Hakudo nota que Sego se aproxima, usando golpes de karatê, provavelmente indicando uma classificação alta. Sabendo o que está fazendo, Hakudo agradece, mas diz que não vai lutar. Ele é chamado de covarde, mas diz que não se importa. Kurogane afirma que goste ou não, é amigo de Tachibana. Por isso, ele não vai machucá-lo. Sego perde completamente a paciência diante da recusa e ainda tenta lutar. Irritado, ele grita que Hakudo não sabe quando ficar quieto. Com anos de treinamento em dojo, Hakudo sabe que pode se defender. Ele desvia do primeiro soco. A chute direcionado a ele também erra. Saito percebe que, depois que Kurogane enfrentou um monstro gigante, nada mais o abala. Ele reconhece que o protagonista tem uma enorme força mental. Após mais uma tentativa de ataque, Hakudo desvia e o ex-namorado cai fortemente sobre o saco de corpos. Ele fica chocado ao ver um dos cadáveres dentro do saco. Zombeteiramente, Kurogane pergunta se o garoto vai ajudá-lo a carregar os corpos. Ainda mais irritado, Saito pega um pedaço de madeira. Todos ouvem um barulho. Olhando ao redor, veem Nishi os observando. O arqueiro pergunta o que está acontecendo. Hakudo diz que não é nada, mas seu amigo discorda. A tensão entre os meninos permanece alta. Nishi entende o que está acontecendo e fica suspeito. Ele pergunta a Tachibana se ela está bem com o que está acontecendo. Seki desiste, dizendo que está tudo bem, e sai da área. Irritado, ele passa pelo arqueiro, que reflete que Seki se destaca em estudos e esportes. Ele nota a obsessão de Saito por Kotone e espera que ele não lute por ela. Hakudo pergunta por que seu amigo está ali, e Nishi responde que sua tarefa acalmou. Então, ele veio ajudar. Ele se desculpa por deixar todo o trabalho para Hakudo, mas este diz que não é nada. Os dois trocam um cumprimento. Tachibana se sente feliz com a amizade entre os meninos. Eles decidem levar os corpos para o telhado e voltar depois para discutir os próximos passos. Um tempo se passa e a noite cai. Todos se reúnem no abrigo. O professor observa seus alunos. Uma caixa de suprimentos é entregue. É o suficiente para todos permanecerem ali por um tempo. Todo mundo acha Oyama irritante. Mise diz que não está com fome. Enquanto isso, Hakudo desfruta de uma variedade de alimentos. Ele avisa que se seus amigos não comerem, vão morrer. O arqueiro concorda, mas diz que não pode comer agora. Um grito é ouvido, confundindo a todos. É Sakura, olhando para o celular e se perguntando por que não está funcionando. Michi se aproxima dela, perguntando o que está acontecendo. Ele nota que ela tem um carregador de celular. A garota diz que o encontrou e queria carregar o celular, mas não conseguiu. O menino reflete e diz que pode já ter sido usado. Mas Sakura insiste que não foi, pois ainda estava embrulhado. Eles concluem que os celulares de onde os monstros surgiram devem ser coletados. Sakura se sente triste porque achava que poderia acessar a internet e encontrar informações. Ela continua lamentando, dizendo que gostaria de ter internet. Kotone pergunta se a internet funcionaria sem energia. A
loira responde que funcionaria, pois esta é uma cidade modelo para desenvolvimento. Além disso, não requer eletricidade externa para funcionar. Michi diz que não entende nada disso, mas gostaria de aprender mais. Sakura diz que se tivesse um celular, o monstro não sairia dele. Um dos meninos lhe mostra um dispositivo. É Kuraga, que pergunta se é um smartphone que não produz monstros. Ele diz que o dele quebrou antes do incidente, então nada sai dele. Michi especula que o celular pode estar quebrado. Kotone diz que o dispositivo é igual ao dela, e eles combinam. O amigo deles observa e comenta que é um modelo muito antigo que eles costumavam ter. Enquanto a conversa continua, Sakura se pergunta se o celular poderia ser consertado. Ela considera maneiras de consertar o dispositivo. Diz que está começando a ver uma luz de esperança. Mesmo assim, na escola, Mizzy avisa a todos que, com o ritmo atual, a situação só vai piorar. A comida que encontraram vai durar apenas 3 dias. Hakudo acrescenta que as armas que tem são poucas e que o cano de aço ainda é melhor do que o armamento disponível. O garoto de cabelo castanho continua, resumindo que todos estão em grandes problemas, mas ele enfatiza que ainda há esperança. De acordo com Kuju, é possível consertar o celular de Kirigai usando as ferramentas e peças certas do celular de Tachibana. A garota loira, com um sorriso hesitante e forçado, gagueja que provavelmente pode consertar o celular, enquanto outros alunos a observam preocupados. O protagonista agradece sarcasticamente a Akita por ter quebrado seu celular mais cedo. Com raiva, o valentão grita, perguntando para que serve consertar o celular. Ele é então repreendido por Tuya, que diz que com um conserto poderiam usar a internet para aprender mais sobre a situação. Além disso, poderiam conversar com outros sobreviventes e reunir informações sobre abrigos de emergência. Enquanto fala, a esperança começa a surgir nos rostos dos outros alunos. Kotone pergunta a Sakura sobre os computadores. Sakura responde que, como os celulares, todos estão fritos. A garota resgatada diz que isso não faz sentido, mas Kujo explica que, embora estivessem desligados quando os monstros apareceram, os terminais de conexão foram destruídos. Pegando seu cabelo loiro com as mãos, a garota diz que esse fenômeno a deixa com dor de cabeça. Apesar de estar preocupada, Nishi tenta se manter focado. Ele diz que apenas o celular que já estava quebrado antes do caos tem chance de acessar a internet. Ele acrescenta que a prioridade deve ser contatar outros que tiveram a mesma sorte que Hakuto. Hakuto concorda com a meta de encontrar as ferramentas certas. O garoto com o cano de aço pergunta a Sakura se o melhor lugar é realmente a loja de descontos. Apesar de parecer duvidosa, a garota diz que parece uma boa ideia. Duas garotas assustadas entram na conversa e sugerem que todos devem ir até lá imediatamente para procurar armas e comida. Sensei Oyama grita para que esperem, dizendo que é contra o plano porque é muito perigoso. Caribbean responde, dizendo que se não forem, mais cedo ou mais tarde vão sucumbir. O professor, indignado, enfatiza que há uma possibilidade de resgate antes que o pior aconteça. O professor, iniciando uma discussão, avisa que há monstros em toda parte. O garoto refuta isso dizendo que, felizmente, a história não está longe daqui. Hakudo enfatiza que, se forem de carro, o plano deve funcionar, e pede ao sensei para levá-los. O professor faz uma expressão aterrorizada ao ouvir o pedido. Toya diz que este é o único jeito, pois é menos perigoso do que ir a pé. Aterrorizado, o professor, em negação, suplica que reconsiderem o plano. Ele grita que ir não é uma opção porque precisa proteger os alunos e que é por seu bem também. Preocupado, o garoto com o arco reflete que isso é um problema, chocando a todos. Kotone se levanta e diz decididamente que sabe dirigir e vai pilotar. Michi, surpreso, pergunta como ela sabe dirigir sem licença. Ela explica que quando era mais jovem, seu avô a deixava dirigir sua caminhonete o tempo todo em sua fazenda. Seu namorado, enfurecido, se junta à discussão para impedi-la. A garota diz a ele para não se meter. Caribbean pergunta se ela tem certeza disso, já que é mortal lá fora e até mesmo dentro do carro pode não ser seguro, o que deixa a garota ansiosa. A garota de cabelo longo responde que não quer encontrar seu fim, mas a esse ritmo não sabe o que realmente está acontecendo e não quer que termine assim. Ela acrescenta que se houver até mesmo a menor chance, é melhor tentar. O garoto com o cano de aço, com um olhar de admiração, diz que a entende e está contando com sua força interior. Seu namorado fica furioso. É então que Obama, igualmente irritado, bate com o punho no quadro negro, surpreendendo os alunos e exigindo saber por que estão tomando decisões sem ele.
Gritando, ele declara que é o professor responsável por proteger os alunos e que não permitirá que façam o que quiserem. Nishi tenta intervir, dizendo que algo precisa ser feito, mas o homem, cheio de raiva, manda ele calar a boca enquanto os alunos ouvem com medo. O professor continua gritando, chamando Tuya de apenas um pirralho e insistindo que todos devem fazer apenas o que ele diz. Esperem, ele acrescenta. Se eles racionarem a comida, vai durar uma semana, que todos devem esperar por resgate. Ele questiona se os alunos não conseguem ver que essa é a melhor opção. O Kuda rebate, perguntando por que o professor não percebe que é uma ideia terrível. O homem o repreende por falar assim, mas o garoto persiste, questionando onde é realmente seguro. O aluno se pergunta se o professor viu os monstros. Um lodo azul começa a gotejar do teto. O aluno declara que não há lugar seguro. O lodo cai sobre Tani. Tani começa a gritar por ajuda enquanto o monstro toma conta de seu corpo, aterrorizando todos. É então que Kurugen avança contra a criatura com seu tubo de aço. Ele grita que o bom senso não se aplica a essas coisas. Ele acrescenta, enquanto ataca diretamente o lodo, que sentar e esperar apenas piorará as coisas. Os alunos questionam o que é aquela coisa enquanto o garoto luta contra o monstro. Tony, em pânico, continua implorando por ajuda. Hakudo diz que está trabalhando em uma solução e pede para ele se segurar. Ele pega um grande cobertor e grita por Nishi. Nishi responde que entende. Os alunos observam que o lodo pode dissolver carne humana, mas não fibras sintéticas nas roupas. Então, em um esforço coordenado, contando 1, 2, 3, um joga o cobertor enquanto o outro puxa Tani para fora do monstro. Kunju, aterrorizado, pergunta se eles realmente conseguiram tirar a criatura de Tani. O garoto com o tubo de aço, apesar de desferir muitos golpes, percebe que seu medo se concretizou. O monstro não sofreu nenhum dano. Ele lembra que na maioria dos jogos, os lodos são resistentes a ataques físicos e apenas vulneráveis à magia. Ele tem a ideia de atear fogo na criatura, mas Tuya não sabe como. Uma cura aparece então com um líquido inflamável. Ela derrama sobre o lodo e acende um fósforo. Ela espera que funcione. Então, uma grande explosão ocorre. A garota percebe que o monstro evaporou e Rekudo comenta que o fogo parece ser sua fraqueza. Ele a agradece pela ajuda. Ele então se lembra de Tony, mas Nishi informa que, infelizmente, eles chegaram tarde demais. Takita, ajoelhado no chão, chama desesperadamente o nome de seu amigo. Sensei aparece, confuso, perguntando o que aconteceu. O herói pergunta se ele agora entende a gravidade da situação. Se tivessem sido mais lentos, todos poderiam ter acabado como Tony. Ele pergunta com raiva se realmente vão ficar ali esperando por um resgate que talvez nunca venha. O professor desaba no chão, lamentando. Ele diz que não entende e que os alunos podem fazer o que quiserem. Saindo da escola, Toya, Kurugane, Kuju e Takibana eliminam todos os monstros que encontram pelo caminho. Os 4 decidem se apressar antes que mais ameaças apareçam. Eles encontram o carro de Wayama e entregam a chave a Kotone. Ela percebe que o carro não é manual, e Missy pergunta se ela sabe como dirigir. A garota diz que sim, mas admite que está mais acostumada à transmissão manual. O garoto de cabelo castanho ri aliviado e a elogia. Interrompendo o momento, Sakura pergunta se ela realmente precisa ir. A arqueira diz que é óbvio que sim, já que é a única que sabe as peças e ferramentas necessárias para consertar o telefone. Suando nervosamente e rindo de forma estranha, a garota concorda. A loira entra no carro, suspirando e lamentando em seus pensamentos por ter vivido uma vida curta.